certamente o resultado foi muito bom. Crescimento de 1,4 no trimestre, você poderia multiplicar por 4, que seria anualizado. Então, significa que a economia brasileira está ganhando dinamismo, que ela não tinha, por exemplo, o ano passado. Porque o crescimento que está ocorrendo agora é puxado por industrialização, é puxado por investimento. Né? Tem um bom consumo das famílias, não é? Mas o investimento e o crescimento da indústria foi maior do que o consumo das famílias. Então, é assim que a economia vai ganhando dinamismo. Né? Então, trata-se de um crescimento com qualidade, principalmente porque está gerando muito emprego. Então, está aumentando renda, gerando emprego e melhorando a situação das famílias. Né? Você tem aumento de salários. Né? Esse aumento de emprego é muito bom e ele é extraordinário. Nós estamos chegando ao nível de desemprego que tínhamos em 2014, que era um desemprego muito baixo. Né? E mesmo a renda per capita também, a renda per capita que tinha caído ao longo desses 10 últimos anos, ela chega no nível da renda per capita de 2013, que era o seu ponto mais alto. Então, eu diria que, apesar das dificuldades que o governo tem enfrentado, ele conseguiu dar um dinamismo à economia, né? Porque nós sabemos que temos vários problemas. Os juros continuam muito altos, né? Os juros brasileiros continuam sendo o segundo ou terceiro maior juro real do mundo, né? O crédito é restrito, né? O investimento do governo está limitado pela questão fiscal, né? Pelas restrições fiscais. O governo está tendo que fazer alguns cortes para poder cumprir o arcabouço fiscal que se comprometeu, né? E fazer, digamos, um fiscal próximo, um déficit fiscal próximo de zero. Então, tudo, apesar dessas dificuldades, o Brasil conseguiu crescer. Bom, melhorou um pouco o crédito, que foi importante, não é? Com o aumento do emprego, você tem mais demanda, uma massa salarial mais forte. Então, o varejo está se mexendo, ele estava parado. E os setores da indústria que estão se movendo foram bens de capital, que é importante, né? Porque significa modernização, aumento de produtividade. Então, eu diria que o resultado foi muito bom, mas eu digo que eu acho que não agradou muito a todos. Pelo contrário, acho que teve gente que ficou chateada com este bom desempenho do governo Lula, não é? Já estão falando que é sorte. O Lula, vou te contar, viu? Sempre que ele chega à presidência, ele tem sorte, né? Então vamos trazer sempre, vamos manter ele aqui no comando, porque ele tem muita sorte, e aí o país cresce. Mas eu Florestan, de fato, o Lula costuma ter sorte, mas ele, como dizia Maquiavel, não adianta só a sorte se não tiver a capacidade, né? É sorte e virtude, fortuna e virtude, dizia. E o Lula junta os dois, porque tem governos que têm sorte, mas não sabem o que fazer com ela, né? Então, no caso, Lula juntou. Agora, Lula teve sorte o ano passado, né? No ano passado, ele teve sorte, porque a agricultura teve um desempenho excepcional, que foi uma super safra. Este ano é o contrário. Este ano nós estamos tendo uma seca forte. Nós tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul, que diminuiu o desempenho da economia, tá certo? O governo reagiu muito rápido, então eles já estão se recuperando. Então, o governo ele está conseguindo se equilibrar num cenário político e econômico muito adverso. O cenário político é diverso porque você tem partes do legislativo que estão se apropriando de volumes grandes do orçamento, né? Com emendas, com projetos que não são necessários, né? Então estão tirando recursos que podiam ser canalizados para investimento, né? E, enfim, então eu diria que está havendo muita capacidade política de você administrar. Nós acho que nunca tivemos uma situação política tão desfavorável para o executivo. O executivo ele trabalha com uma mão amarrada nas costas, né? Ele tem limitações, por exemplo, o setor financeiro público não está aumentando o financiamento como fazia no passado, tá certo? Porque ele está limitado por regras que tiraram o poder de financiamento do BNDES, o Banco do Brasil também não está emprestando muito, tá certo? Então, veja, justamente em situações adversas, a habilidade do presidente Lula e de sua equipe, e o ministro Haddad, né, são importantes e as pessoas se surpreendem. As previsões sempre estão sendo superadas, vocês devem estar vendo.